Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais, o último deste ano, e hoje com um papo para lá de especial. Nós vamos falar sobre as energias que vivemos em 2021 e as que viveremos em 2022, aqui com as meninas da Casa Prana Energia Vital, com a Kelly, a Júlia, a Fer. Então, nosso programa está para lá de especial para finalizar este ano. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que confiam, apoiam a Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações para o teu local. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, um local amplo com muitas opções, inclusive com horários especiais, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. E ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Agora, agradecendo todo esse pessoal que nos apoia, as minhas boas-vindas, o meu boa noite para as meninas que estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa noite. E agora eu estava falando sobre o último do ano, lembrei, né? Que faz um ano e um pouquinho que a gente vem na Conecta, então passamos um ano todo vindo aqui. Então sempre bom estar aqui, trazer nossa filosofia de vida, nossos pensamentos, nossas quebras de crenças. Muito obrigada, Laura, muito obrigada ao pessoal da Conecta por esse ano lindo. Maravilha! Meninas, mais uma vez aqui. Julie, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer sempre estar aqui, trazendo esse momento terapêutico. E não só para o pessoal de casa, para nós também. É tão gostoso estar aqui. Muito obrigada. É isso aí. Boa noite, Kelly. Olá, Laura, pessoal de casa. Muito obrigada mais uma vez, né, Laura? A gente já se sente em casa, então... É isso aí. Na realidade, eu já sinto que é uma festa quando vocês chegam por aqui. Já é muito mais tranquilo, tudo muito mais leve. E hoje, inclusive, vamos falar sobre essas energias que pode ser que, por vezes, deixe mais leve os ambientes, os momentos e, por vezes, não. Então, vamos entender um pouquinho e, neste último do ano, poder falar sobre isso. Então, meninas, como a gente pode compreender, então, agora para iniciar o papo, a questão das energias que vivemos, porque foi um ano bem, na realidade, quando girou 2020 para 21, todo mundo já dizia, ai que bom, um novo ano, tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor, as coisas vão acontecer. Eu só lembro de uma coisa, que ia ser rápido, e com certeza a Kelly acertou em cheio. Isso foi realmente, né? Pois é. Até porque a gente partiu de uma vivência de 2020, né, Laura? Não tem como a gente não falar sobre 2020, porque é um divisor de águas, né? Então, 2020, que foi tudo travado, que foi tudo mais retido, né? A gente não teve tanta liberdade. Então, 2021 se abriu com uma certa liberdade, mais tímida, né? Uma liberdade mais contida, a gente experienciando essa nova liberdade, mas conseguindo sim ter um domínio um pouquinho maior do que 2020. Então a gente já ficou muito mais agradecido, eu acredito, né? Que as pessoas passaram por esse momento de gratidão também, de poder estar mais livre e um pouquinho mais também sem sentir o medo, né, Laura? Que foi tão presente em 2020. 2021 a gente já conseguiu respirar um pouquinho mais, sentir um pouquinho mais de leveza. Mas claro, também com tanta coisa que a gente teve retida em 2020, 2021 a gente queria o quê?
tá no movimento. Então, 2021, o ano 5, a gente teve justamente essa sensação de estar acelerado e precisando desse tempo hábil que a gente não teve até então, né? Então, 2022 também vai permear muito isso. Até porque eu gostaria também de falar dos grandes ciclos, né? Que é o grande regente de um período de 36 anos, né, Laura? Então, é um pouquinho mais profundo tudo que a gente está vivendo até hoje. Então, eu acho que com o decorrer a gente vai conseguir esmiuçar um pouquinho mais sobre isso, até para a gente compreender um pouquinho mais sobre o nosso próximo ano, né? Tá certo. Fer, como a gente vê essa questão de realmente ter vivido talvez essas turbulências e dizer assim, está um pouco mais aberto, foi um pouco mais aberto, um pouco mais leve, mas a gente viu que foi um ano bem corrido. Gente, nós estamos falando de um ano que a gente não viu passar praticamente. Sabe que eu sou sempre a que assiste o programa, né? Então, essa semana eu falei pras gurias. Gurias, assisti o programa do ano passado, onde a gente foi falar, né? Foi o nosso primeiro programa sobre numerologia, aqui na Conecta, e eu fui assistir. E aí, claro, eu convivo com a Kelly e ela sabe o quanto eu sou fã do que ela faz, porque ela tem uma conexão, ela olha pros números e ela percebe uma energia e ela coloca isso numa energia. Ela olha para a pessoa e ela imagina os números dessa pessoa. Então, isso que a Kelly faz é algo maravilhoso. Então, deixo aqui minha admiração por essa minha colega de jornada. E o ano passado, no programa que eu tava assistindo, a Kelly falou sobre o chakra laríngeo, né? Sabem que eu estudo essas partes do corpo e essa energia toda. Então, a Kelly disse, vai ser um ano em que a gente vai procurar e querer ouvir com mais amor, vai procurar precisar, falar com mais amor, né? Porque nós vamos ser seduzidos. Seduzidos por aquilo que vamos ouvir, seduzidos por aquilo que vamos falar. E acho que foi isso, né? Porque era 1 minuto todo mundo para casa, 1 minuto todo mundo solto de novo, né? E a facilidade de a gente abrir um curso na internet, a facilidade de tu ir comprar um curso, porque não ia ter presencial, e a necessidade da busca. Então, quando eu olho para esse ano, e claro que eu também olho de um lugar que tenho a Kelly ali, sempre nos orientando. A Kelly é sempre muito estudiosa dos movimentos do céu e da frequência dos números. Então, ela está sempre nos orientando nas façanhas, né? Então, eu olho para este ano e vejo que eu, Fernanda, na minha própria experiência, oportunidades incríveis de realizações de projetos, né? Da comunicação. Então, foi um ano em que eu olho para aquilo que a Kelly já tinha nos dito que teria um fluxo, que a gente precisava olhar para aquele fluxo. Que eu vim para a Conecta, e aí ficou um programa, e aí muitas pessoas que conhecem a Fernanda da Conecta. Então, na minha jornada, e eu acho que isso é o mais importante do pessoal de casa, né? Entender tudo aquilo, tanto que foi falado do outro ano, e o que a Kelly está trazendo hoje, olhar dentro da tua dinâmica onde isso funcionou. Por quê? Somos iguais em espécie, mas cada um com um DNA, né? Nós somos a única pessoa na Terra com a nossa impressão digital. Então, como que isso que a numerologia, a astrologia está falando sobre os céus, eu estou exercitando isso na Terra? Por quê? Quando a Kelly falou no ano passado, sobre aí dá pra assistir, né? Fica salvo na Conecta, certeza. O pessoal que assistir programas. A Kelly falou sobre o ano do 2020, né? Que seria o ano 4, onde foi muito trabalho e que pessoas tinham perdido emprego. Então, que tipo de trabalho foi que eu precisei executar? Então, esse 21 que foi a comunicação, que foi a facilidade, a sedução, pelo que eu me seduzi, com o que eu me comuniquei, com como eu me conectei. Isso é o mais importante de a gente ouvir o que foi dito, o que vai ser dito no decorrer desse programa, de que forma eu olho para essa experiência na minha vida particular. Acho que isso é o mais importante, né? Para que a gente possa trazer a consciência. Quando a Kelly fala dos grandes ciclos, como nós vamos sair caminhando hoje, né? Colocando uma sandália de salto para caminhar, se a gente não aprendeu a gatinhar? Como que a gente aprendeu a levantar se a gente não aprendeu a cair? Então, os ciclos, nós estamos muitas vezes correndo atrás do prejuízo daquilo que não fizemos. Porque o universo, ele pede isso. Então, é muito importante a gente olhar para essa construção. Que existem ciclos que precisam ser vividos, concluídos,
para que outro se apresente. E ouvindo o que tu trazes, Fer, eu acabo lembrando da Júlia, que tem toda essa questão da meditação, que traz todo esse olhar diferenciado. Júlia, como tu viu esse ano? Porque a gente entender que ele vem com uma força, que ele ia ser rápido e tudo mais, e para quem não parou e olhou para isso. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho até mesmo para trazer, por exemplo, se eu tive a oportunidade, pude parar, pude olhar, mas para quem não teve, como pode começar também? Porque o ano se finda, mas a gente já vai iniciar um novo ciclo, né? O ciclo que inicia em março, né, na realidade, mas a gente sabe que tem toda essa preparação, esse dezembro para janeiro. Nunca é tarde, né? Sempre as coisas acontecem na hora certa. Às vezes a gente vai ter consciência de certas coisas e às vezes não. E muitas vezes acontece e tu pensa, puxa, aquele dia a Kelly me falou e eu não me dei conta e acabei fazendo e agora não dá tempo de voltar atrás. Sempre vai ter uma nova oportunidade para te colocar em prática, né? E é claro que é bom a gente parar, fazer meditações e perceber o quanto a gente consegue de verdade olhar para isso, né? Porque às vezes a gente não quer olhar e, vou deixar assim, é o ano da comunicação, mas eu nem sequer fiz uma terapia, eu não me comunico direito, eu não consigo falar com mãe, com pai, com filho. Não fiz isso no ano da comunicação. Com certeza o ano que vem, né, a bola de neve ela vai aumentar. Vai ter uma chance? Vai ter. Novas chances vão acontecer. Mas que a gente possa se preparar e sempre olhar, poxa, se o ano que foi o ano 5, eu não trabalhei meu laringe, eu tive dificuldade, o que vem nesse próximo ano que eu possa casar? Porque o tempo, ele vai exigir isso de ti. A roda de Sansara, ela vai rodar. E a gente vai ter essa prova, vai ser colocado em prova. Então que a gente possa sim parar, meditar e olhar para as nossas questões. Porque o segredo e a caminhada, ela é interna. A gente vai conseguir fazer para fora aquilo que está construído aqui dentro. Esses pilares, essa grande construção. Tá certo. E Kelly, o que nós podemos mais pontuar em relação ao ano de 2021? Que a gente pode entender que ele se finda, mas ele ainda tem um tempinho aqui que vai, né, no caso, vai reverberar. A gente sabe que é um pouquinho diferente a história dos calendários. Porém, como a gente vê essa questão de o que ficou e o que eu ainda tenho tempo, talvez, em pensar diferente, em fazer diferente? Laura, então eu vou começar falando sobre... nós somos cíclicos, certo? Né? Nós somos pessoas que recebemos influências dos números, dos astros. E eu acho importante aqui começar falando sobre o grande ciclo de Saturno, certo? Que começou a sua grande regência em 2017, que foi o nosso ano 1. Certo? E o que fala Saturno? Ele fala sobre a rigidez. Ele é Cronos, né? O senhor do tempo. Então, no ano 1, 2017, a gente talvez não tenha sentido tanto essa rigidez, né? Porque Saturno, ele pede o quê da gente? Ele pede a responsabilidade. Então, como tudo tem uma certa adaptação inicial, né? 2017 nós tivemos o ano 1, uma certa adaptação, um novo ciclo, um novo início. Ano 2, 2018, nos sentindo um pouquinho mais. 2019, né? O ano 3 da criatividade. Quando chegou 2020, que foi o ano 4, imagina Saturno pedindo responsabilidade e o ano 4 com muito trabalho. E aí vem coronavírus, né? E aí a gente se pegou, né, na surpresa de tudo acontecendo novo. Nunca antes tinha acontecido na história, pelo menos nossa era, nossa geração vivenciando essa experiência. Então, claro, nós tivemos que lidar com o medo, nós tivemos que estar dispostos a uma mudança abrupta,
né? Sem antes uma organização, porque nós tivemos tempo da organização, 2017, ano 1, 2018, 2019, mas a gente não foi olhando verdadeiramente para esse sentir, né? Porque a gente ainda, vamos dizer assim, a gente tinha fichas para serem gastas, né? Créditos. E aí a gente foi usufruindo. 2020 chega e a gente dá de cara na parede, né? Então entra o sofrimento, o medo, as decepções, o trabalho árduo, o trabalho interno e externo. Muitas pessoas, como a Fer falou antes, perderam o seu trabalho e tiveram que se reorganizar, né? Então muitas pessoas conseguiram crescer nesse momento. Por quê? Porque já estavam estruturadas. Então esse grande planeta, que também tem as suas influências, porque ele é dito como grande maléfico, né? Então acaba que as pessoas acabam tendo um pouquinho até de receio e medo. Mas quando se tem a responsabilidade, o amadurecimento, esse planeta também nos favorece e nos traz bons frutos, né? Deixa a gente crescer, porque o grande aprendizado foi feito. Então acaba chegando 2021, como eu disse antes, né? Houve um pouquinho mais dessa liberdade, a gente tendo, podendo até estar mais abertos, mas como 2021 foi regido pelo chakra laríngeo, o que acontece? A comunicação foi pedida. Quem fez esse teminha de casa, né, vai estar mais conectado com 2022, vai estar mais fluido, entrando num fluxo em 2022. Até porque, Laura, 2021, o chakra laríngeo, também muitas pessoas perceberam doenças nessa região, né? Então é como se tivesse tido o tempo, chegou o tempo de, até agora, você precisou comunicar. Não o fez, então o corpo vai sentir. Né? Então, muitas pessoas tiveram que olhar a tireoide, né? Como ela está. Então, agora 2022, que é a junção, né? 2 mais 2 mais 2, juntando um ano 6. A gente vai olhar muito para as nossas parcerias, para o outro. Como a gente lida com o outro. Então, 2021 a gente comunicou, mas é mais individual. O que eu estou sentindo? E como coloco isso? Uma comunicação amorosa. Ok, 2022 vai nos pedir, bom, e agora, dentro dessa relação com o outro? Como se eu já exercitei a comunicação, vai ser mais fluido, certo? Eu colocar em prática essa comunicação e dizer, olha, a gente vai ter esses ajustes, você é importante para mim. Porque a regência, que começa em março, vai ser de Mercúrio. E Mercúrio também é o planeta da comunicação. Mas é uma comunicação muito rápida, porque recebe-se muitas informações, né? Então, o ano do comércio, o ano das viagens, que também deu uma pairada em 2021, né? Por ser um ano 5, mas 2022 ele começa a ter mais força nisso, né? Então, Mercúrio rege o que? A nossa mente. Então, como em 2021 nós tivemos problemas e também desafios com a nossa comunicação, 2022 a gente acaba tendo desafios no nosso mental. Então, como vai estar a nossa criação? Né? O criar soluções, criar estratégias ou pirar. Né? Não, e eu fico incrivelmente... aqui, pasma, porque eu digo assim, quem fortaleceu essa questão da comunicação foi a Kelly, né? Nossa! Porque ela realmente, ela agora baixa, ela fala, ela traz todo o conhecimento, porque ela sempre trouxe, mas de uma forma mais tímida. Isso não mesmo, adiantaríamos nós vir aqui compartilhar e não fazer. Uma coisa que nós lá no Prana, a gente sempre olha para isso, e são fatores bem importantes para nós, que fazem as coisas acontecerem no Prana. Propriedade sobre as coisas. Então, aquilo que, como nós, qualquer pessoa, né, quando a gente vai falar algo para alguém, tu faz isso que tu tá falando?
Então, acho que é a prova viva, né? Quem assistiu o programa do ano passado, assistiu esse, vê que a Kelly deu um Ela check deu na missão. Na missão, A isso comunicação, aí, na fiz o comunicação. teminha de casa, né, gente? É isso aí, Tá ok. tá bacana. Porque pra mim é um desafio muito grande. Então, eu vir aqui na Conecta é um desafio. Eu falo isso pras meninas, as meninas estão cansadas de saber disso. Mas também é a necessidade de se colocar e é verdade em essência, né, Laura? Claro. Então, isso também em 2022 vai ser muito pedido. Essa coesão entre mente e sentir. Essa fusão, né? Porque acaba que, por vezes, como a internet ela vai estar ainda muito mais presente em nossas vidas, né? Então, eu olho o outro tendo sucesso, eu olho o outro, as pessoas acontecendo na internet, então eu também tenho esse desejo de acontecer. Mas faz parte realmente da tua essência isso? Porque essa é a grande questão, né? Sim, é o não forçar, talvez. Até mesmo, Fer, a gente brinca e faz várias vezes os stories antes dos programas aqui, aí vocês também começam a se colocar, porque as pessoas querem saber o que vocês estão fazendo, né? Então isso, eu digo, é normal o pessoal nos pedir também stories por trás das câmeras aqui. Por quê? Porque é legal, é diferente de ver. Agora, pra quem tá nas lojas, a gente vê assim, lojas explodindo, dando aquele up a partir da comunicação dentro, né, das redes sociais. Então, entender, compreender e colocar tudo isso em prática. Mas daí a gente tem os desafios, porque se não é a essência da pessoa, eu vou fazer, mas eu sei que vai ser de uma forma tímida, vai ser algo... Então, Fer, como tu vê isso nas pessoas? Ou talvez deixar um pouco mais leve isso, porque dizer, o ano da comunicação, mas eu não consigo me comunicar, então não me coloca uma câmera na frente. Sim, e tá tudo bem, né? A gente tem que pensar que tá sempre tudo bem. Sim. Entretanto, nos é desafiador. Nós viemos pra Terra com dons. Né? Então nós temos coisas que são fluxo de vida. É fácil, a Fernanda chega aqui, desde o primeiro dia eu cheguei e conversei. Pra mim é fácil, é fluxo de vida. Entretanto, tem coisas que são bem desafiadoras pra mim. Né? Então, ok, é um ano que tá pedindo comunicação, eu não vou botar uma câmera e fazer um vídeo no Instagram. Tudo certo? Mas de que forma tu tá te comunicando contigo, com os teus sentimentos? Quando a Kelly fala sobre um ano, que vai ser um ano mental, né? A mente, ela faz uma ligação entre a nossa alma com o nosso corpo físico. É como se a nossa mente fosse a ponte que liga esses corpos. Né? Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso sobre isso, que eu vim para a Terra para fazer. Então, a mente, ela faz esse campo. Então, se eu não estou conectada com as minhas próprias emoções, sabendo o que eu sinto, poxa, o que eu quero? Por quê? Vamos voltar naquela frase que eu sempre gosto de falar. Nós fizemos tudo para pertencer, Laura. O maior medo do ser humano não é de morrer, e sim de ser excluído, de não se sentir importante. Então, muitas vezes nós estamos fazendo porque todo mundo está fazendo. Esse é o padrão de beleza. Então, agora todo mundo cria um arquétipo e vai todo mundo fazer igual, né? Para pertencer. Quanto mais eu quero entrar no bastantão, quanto mais eu quero ficar parecida, mais exclusões tem no meu sistema. Quanto mais eu posso ser eu, mais eu entendo que sou única, que tenho um lugar e uma única missão. Então, isso é algo que é muito importante. Para quê? Para perceber. Porque se faz, se não faz, se tá igual, se tá diferente, tá tudo bem. Agora, de que forma tu está vivendo isso? Que é o mais importante, né? Tá certo. E quando a gente vê o comunicar, então, trazendo um pouquinho do que tu estás falando, que é a questão do comunicar-se também. Quando, por exemplo, a gente entender qual é a nossa comunicação. Perfeito, Laura. Porque, claro, eu dei o exemplo da internet, Claro, né? Porque claro. é algo que é muito explícito, que a gente consegue perceber muito. Mas não é só o comunicar de se expor, mas o comunicar de se resolver, né? Às vezes eu preciso de uma comunicação com o meu pai e eu não consigo conversar com ele.
né? Então é esse tipo de comunicação, é o que você precisa e não só o comercial, digamos assim, né? É que Quando a quando Kelly a gente fala- Porque quando a Kelly fala dessa comunicação, me vem muito a questão de que a gente escuta de uma forma que nem sempre foi a forma como foi dita. A gente criou uma ilusão sobre aquilo, sobre aquela informação recebida. E por muito tempo a gente vai penando por levar isso como uma verdade e nem sequer escutou a outra versão. Nem sequer parou para dizer para a pessoa, poxa, aquela conversa que a gente teve ontem, eu me magoei. Não é que você me magoou, eu me magoei. Aí tu vai dar a chance da outra pessoa esclarecer o ponto de vista dela. E quando a Fê fala da gente se colocar como adultos perante essa situação, porque adultos resolvem esses conflitos, né? Então, que a gente possa olhar para como a gente recebe essa informação e como a gente consegue resolver isso tudo. Tá certo. E a maior comunicação, como isso que a Kelly falou. Quando a Julie diz, eu me magoei, né? Eu me comunicar. A maior comunicação, a mais importante, é eu comigo mesma. Como eu me sinto? Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? Porque se eu não me comunico comigo mesma, como eu vou botar isso pra fora? E saber que tudo está dentro. Nada está fora. Não é o Covid, não é... Tem interferência? Sim. Mas não é. É o que está dentro de mim. E nós criamos uma postura infantil, né? Culpados. A criança culpa. O adulto tem responsabilidade. Então, entender que eu sou responsável pela minha dinâmica. Essa é, pra mim, hoje, a comunicação mais importante. É a Eu chave. comigo, né? Porque aí, assim, eu consigo exteriorizar isso. Tá certo. Meninas, o papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial. Hoje estamos falando sobre as energias de 2021 e no próximo bloco vamos falar de 2022. Então, entender realmente todo esse sentido de tudo que pode ser que aconteça no próximo ano, que a gente vai poder viver, assim, situações e saber, talvez, como agir de uma forma um pouquinho mais tranquila, mais leve. Então, fica conosco, a seguir nós retornamos. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única.
Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e o último programa Algo a Mais deste ano. Olha, eu fico muito feliz em saber que tanto conteúdo foi entregue. Vocês estiveram aqui quase todas as sextas-feiras deste ano para poder entregar algo que possa ajudar quem está em casa. Eu digo ajuda a quem está aqui, porque eu digo, toda vez que se fala, eu começo a pensar de formas diferentes e tentar fazer links de situações. Então eu imagino que quem esteja em casa, que possa ter ouvido 5 minutos do programa, que possa ter ouvido um programa inteiro, que possa ter acompanhado vários programas, pode ter, por vezes, pensado em situações diárias e ter deixado de uma forma mais leve tudo isso. Agora, nós vamos continuando esse programa, podendo levar um pouquinho mais de informação e falando sobre 2022. Pois é, então, hoje, é claro que a minha figura é a Kelly, né? Que tipo, Kelly, como será? É muito bacana porque a gente tem o complemento das outras terapias pra gente poder estar estudando tudo que a Kelly traz, né? Porque a Kelly vem, traz, coloca a situação e a gente... Mas nós no Prana não é diferente, viu? Chega uma criança lá com a Julie para uma inscrição do yoga, chega um atendimento para mim e nós já, como nós olhamos para isso, né? Cada cliente que chega, ele nos procura, né? Ele traz algo que nós precisamos curar e olhar na nossa postura mediante o nosso cliente. A gente diz, Kelly, olha só. E aí a Kelly já nos dá toda essa assessoria. E não é diferente com a Kelly. Fer, tem uma dinâmica de tal pessoa, Júlia, ela precisa fazer yoga, ela tá muito rígida, então há uma troca, claro, né? Sempre há. Porque tudo é um complemento. E a gente, todas as vezes que a gente começa a conversar aqui, eu só vejo, gente, mas era o que ela tinha dito, ela tá falando, meu Deus, tudo fecha, tudo fecha. Mas porque não tem uma terapia única que cura 100%, né, Laura? Sim, é uma fusão de todas elas. É uma elas. busca, e é uma busca incessante. E quando inicia lá, o meu irmão, o Ciro, lá vem a Laura com as terapias de novo, né? Porque quando tu inicia, tu começa a pensar um pouco diferente e quando tu olha para as coisas, tu diz, talvez seja por isso, que lá vem a Laura tentando pensar diferente. É o que ele é todo cético, todo mais, né? Então ele é bacana, é engraçado, porque quando a gente entra, a gente não consegue mais sair, porque né, a gente Laura? tenta achar formas diferentes para ver as dinâmicas, né? Então é bacana. E realmente não traz leveza? Traz, com certeza, com certeza. Perfeito. É muito bacana. E agora, então, vamos falar sobre 2022 em específico, Kelly. Certo. Eu vou pegar uma fala que, né, a Fer trouxe no último bloco a respeito dessa fusão de corpo, espírito e mente. É realmente o símbolo de Mercúrio, o glifo de Mercúrio, que ele é uma meia-lua voltada acima, a gente identifica até como as anteninhas, né? Um círculo e uma cruz logo abaixo. Então fala do nosso espírito, o círculo. A meia-lua, que é a conexão, é a nossa mente. E a cruz é a matéria, são os 4 elementos. Então, como a gente coloca no nosso dia a dia, como a gente recebe, né, aquilo, transforma em nós e aí pratica. Então, esse glifo, ele fala do ser humano perfeito na astrologia. Que é essa junção, essa fusão dos 3 sentires.
Então, 2006, unindo com a numerologia, né, que é um ano 6, e o 6 fala sobre a energia yin, né, a receptividade, a família, a construção dessa família, como manter laços, grupos, né? Porque a gente fala muito sobre família, mas não é só nossa família em si, mas são todas as pessoas com a qual a gente convive. Então, como a gente vai colocar esse 2022, né? Unindo todas essas pessoas, trazendo uma consciência, porque nós iremos receber muitas conexões dos astros, em colocar em prática a amorosidade, né? Continuando com a amorosidade dos 6. Mas claro, como tudo, existe o positivo, existe o negativo também. Então, se as pessoas conseguirem se perceber no negativo, já é bem legal. Qual é o negativo? Ciúmes, apego, posse, isso é meu. Então, eu não quero ter o desapego, o entendimento de que podemos ser diferentes em família, deixar o outro ser da forma que é, simplesmente assim. Então, acaba que a gente traz um olhar mais amoroso, né? O ano 6, com Mercúrio unido. Mercúrio é mais ativo, é mais rápido, né? Ele acaba trazendo muito a comunicação também. Então, a gente já está trazendo 2021 e isso vai ficar muito mais forte em 2022. Então, quer dizer que precisamos, quem sabe, pensar um pouquinho mais, porque como é tudo muito rápido... Muito rápido. E ao falar, por exemplo... Então, porque assim, é muito fácil. Uma pessoa vem com uma pedrada, volta com chumbo. Porque, né, a gente tem essa situação que pode acontecer por essa... Estando em desequilíbrio. Sim, isso. Não, é exatamente isso. Então, a gente sabendo que pode ser assim, a gente pode... Né? Policiar. É isso aí, Julie. Eu só queria falar, sim, claro. Como no ano passado, para mim um mantra foi... tudo você pode falar, tudo com amor. Esse ano nós também temos um mantra. Daqui a pouquinho eu vou falar. Vocês querem que eu já fale agora? Não, deixa assim, dar aquele enigma, né? Para o pessoal continuar vendo o programa. Deixa o pessoal pegar papel e caneta para anotar o mantra, amiga. Bem legal, gente. É uma dica. É um mantra. Toda vez que a gente conseguir lembrar desse mantra, com certeza é uma situação que a gente, não digo que vai ter resolvida, mas vai conseguir olhar para essa situação diferente. E como 2022 fala sobre o outro, então é muito importante lembrar este mantra. Daqui a pouquinho, então, eu falo. Tá certo, daqui a pouquinho. E pensando nisso, Julie, porque tem muito essa questão de talvez trazer para o consciente tudo que se fala, tudo que se faz, para que a gente possa analisar isso e ver, sim, por que algumas situações podem ter saído do nosso controle. Porque, então, saber que esse ano, ainda mais, sabendo que isso é o normal, que isso já acontece no normal, mas esse ano vai estar em evidência. Então, daqui um pouco parar, pensar um pouquinho, o que tem refletido de ruim, qual é o lado que pode estar... no meu caminho, eu posso estar na luz ou eu posso estar na sombra. Então, talvez trazer isso para o consciente é importante, e principalmente nesse ano. Sim, e a gente vai permear os dois mundos, né? A gente permeia o tempo todo sombra e luz. A gente tá caminhando sempre, é como aquele aparelhinho no hospital, né? Tudo. Então, a gente fica o tempo todo sombra, luz. E esse é o movimento da vida. Agora, quando tu fala de ter a consciência disso tudo, a Kelly traz essa visão desse caminho, mas nem sempre a gente está no meio dessa estrada. Às vezes a gente está ali na periferia. A gente está ainda naquele chão onde tem muita pedra, onde tem muito lodo, e a gente ainda não está conseguindo chegar naquela estrada onde é mais plano, é mais tranquila a jornada. Mas tudo isso faz parte. E quando a Kelly fala da questão mental que vem nesse ano 6, a gente fala do nosso terceiro olho.
né? Aonde é essa glândula, né? Aonde é esse ponto aonde habita a visão do invisível, a percepção do que está além da matéria. Então, como é um ano com a energia feminina, né, amiga? E fala muito da intuição, né, Ju? Exatamente. Então, o feminino não como mulher, o feminino como essa polaridade que habita todos os seres da Terra. Então, esse feminino, ele é intuitivo, né? Todo feminino, quando o homem em si, né, o gênero homem, ele quer ser intuitivo, ele pode acessar esse feminino dentro dele. Então, como tem essa regência desse ano, então que a gente possa sempre perceber as nossas intuições, esse anjo da guarda que vai sussurrar muito. Quando a Kelly fala da comunicação mais acentuada, é isso. A gente vai pensar em algo e isso já vai acontecer. Eu pensei numa pessoa agora, nossa, ela cruzou na minha frente, né? Então isso vai acontecer mais ainda, porque é esse ano, é o ano da intuição. Então que a gente possa perceber e acessar essas intuições que vão estar mais acentuadas nesse ano. Olha só. É porque é o olho que tudo vê, né? Na mitologia egípcia é o olho de Horus, né? Que ele tem o desenho perfeito do nosso sistema nervoso central. Então esse olho é o olho que tudo vê. Os olhos da matéria, eles se iludem, né? A gente é iludido pelos olhos da matéria, mas esse olho nunca se engana. Então esse ano, imagina ser regido pelo chakra frontal, né? Que vai ser regido pela intuição. E nós todos temos, assim como a Júlia falou, o lado feminino, o lado masculino como energia, né? Pai e mãe, todo mundo tem. Todo mundo tem óvulo espermatozoide, né? Nós nascemos dessa união. Então, perceber o que esse olho vê. Porque como vai ser um ano regido por isso, vai ser mais fácil aquilo que a gente sempre fala, ai, sabia que eu não devia ter feito. Ai, eu sabia que... E aí não fez. Então, imagina num ano regido por essa energia. Então, prestar bem atenção ao olho que tudo vê, né? O olho que não se engana. É só pra gente poder ilustrar um pouquinho a questão desse olho que tudo vê, e até mesmo para que eu possa compreender exatamente o que ele é. Quando tu falas, o olho, né, e ele tem o mesmo desenho do sistema central. Do sistema nervoso central. Como a gente pode, talvez, falar dele sobre a intuição? Que é o que me vem... É que ele guarda tanta informação, talvez o nosso sistema nervoso central, ele guarda tanta informação ao ponto de a gente enxergar as coisas e realmente ter experiências que a gente nem lembra que teve. Então, talvez é essa a ideia deste olho, é a visão que nós temos, talvez pelas vivências que já tivemos, e é essa intuição? Pensa que nós todos somos um. Então, nós experienciamos tudo. O tempo todo, um no outro, numa consciência suprema, né? Nós somos filhos da mesma energia e somos feitos da mesma matéria orgânica. Então, sim, talvez a frase que ficaria legal para isso, Laura, seria assim, ó, enxergar sem ver. Né? E esse é um movimento. Tem um filme que tem um livro, tá? Quem gosta de livro... Sempre digo, livro é livro, filme é filme, não é a mesma coisa. As pessoas dizem, é que livro não é que nem o filme. Não, porque o livro é o livro, o filme é o filme. Quando a gente lê um livro, nós criamos os arquétipos do que é bonito dentro do nosso inconsciente. Quando nós assistimos um filme, quem escreveu o filme, quem idealizou o filme, escolheu o ator que vai fechar naquele arquétipo, né? Então, que chama Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Né? Então, no livro, todo mundo fica cego. Então, de uma hora para outra, ninguém mais enxerga. E aí, tem uma personagem, que é uma personagem muito bonita, muito arrumada, né? E ela se apaixona por um senhor, nem tão bonito fisicamente, né? Mais velho. E ela não enxerga ele, fisicamente. Mas ela enxerga o coração dele, as atitudes dele. Então, imagina que esse ano vai ser regido como se nós todos fôssemos cegos. O que para nós seria bonito se nós não enxergássemos? Exato. Nossa. E aí vem a questão da memória também, né? Porque daí tem o lado sombra e o lado luz. Então, se vai ser regido por questões mentais,
né? Então, questões da mente vão vir à tona, né? Assim como a Kelly falou do ano passado, que foi as questões das doenças na garganta, nessa região, né? Então, também vão ter as questões cerebrais, neurais, né? Então, que a gente possa olhar para as questões de memória. Que a gente possa perceber, opa, como está a minha memória? Como está toda essa questão? Ou viver situações do passado e ficar o tempo todo remoendo pensamentos do passado, ou ficar remoendo, projetando coisas do futuro. Então, que a gente possa vigiar isso também, né, amiga? Porque o que acontece, né? Como a ilusão acontece, a fantasia acontece no nosso mental. Então, nós criamos muitas coisas. Então, pensando no símbolo de Mercúrio, né? Que é essa intuição com o nosso corpo, com a nossa prática, né? Então, o que a gente cria na mente e o que realmente isso é real. O que realmente é real. Então, a gente tem que... por isso que a intuição nos ajuda também, né? A perceber o que a gente está só se iludindo e o que realmente está na prática. Então, essas doenças mentais, realmente elas vão surgir. Os suicídios, eles vão estar mais em alta, infelizmente, né? É algo que é triste, mas por realmente não conseguir olhar com talvez os olhos do invisível, que é esse, né, olho que tudo vê. Esse sentir, né, amiga? Esse sentir. Porque se eu me deixar levar por situações que me frustrem, né, eu não consigo... Porque Mercúrio, ele traz muito a clareza mental, né, mas ele também traz a ilusão. Então, tudo depende de como eu vou estar, porque nós seremos influenciados por isso. Mas é muito importante nos percebermos como eu estou vivendo isso. Então, se eu acabei fazendo teminha de casa, né? Tendo essa comunicação do emocional, como eu me sinto, como eu estou, o que me incomoda, o que me deixa feliz, trazendo essa percepção, esse ano também flui nesse sentido, né? Porque é uma energia feminina, então é um nutrir-se, né? Não só esperando fora, mas também nos dando esse alento, né? Estamos mais presentes, até porque, como eu disse, se 2021 foi muito rápido, imagina em 2022, vai ser voando. Então, estar atento ao todo do nosso ser, não apenas algumas questões, né? Porque a gente costuma só olhar para aquilo que nos agrada e o que não nos agrada a gente deixa de ladinho, mas é aí que está o nosso crescimento. Olha só. E Kelly, então, eu preciso, antes que a gente finalize o programa, eu preciso saber qual é o mantra para 2022. Então, vamos retomar. 2021, o mantra é: tudo eu posso falar com amor, certo? 2022, o mantra é: eu não concordo com você, mas eu respeito. Nossa. Tá? Porque é essa individualidade, é essa criação mental, porque Mercúrio também fala sobre brigas, tá? Sobre discussões. Nós teremos aí um ano político, né? Com divergências, com não concordar com a opinião do outro. Então, quando eu entendo que a minha é importante para mim, apenas, eu não sou dona da verdade. Existem outras verdades. É uma construção e a gente tem que estar aprendendo a conviver. Lembra 2, 2, 2 que o igual é 6? Então, o outro. Como eu vou respeitar o outro? É além de mim. Não quer dizer que eu tenho que concordar com todo mundo. Simples assim. Eu tenho a minha opinião, mas eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que respeitar. Né? A gente brinca lá no prêmio que a gente diz, a gente não tem que nada. Tudo bem, não tem realmente. Mas isso pode trazer divergências fúteis, que não vão te levar a nada. Então, ter essa compreensão de que o outro é aquela construção que nem sempre eu concordo e que não preciso concordar. Mas eu aceito ele dessa forma. Kelly, um ano 6, então poderia ter a palavra respeito.
Sim, porque o 6 ele fala muito sobre o amor, né, Ju? Então eu coloquei assim, amor fraterno, né? Que aí a gente engloba o outro como nosso irmão. Vendo essa divisão e tendo essa consciência. Nós não precisamos ter todos a mesma opinião, mas nós podemos conviver. Tá certo. E isso é forte, né? Eu não concordo contigo, mas eu respeito. Meu Deus do céu. Isso é uma... Te imagina numa ter situação, que trabalhar Laura, muito isso, sim. né? Onde de divergência. Uhum. E aí te vem essa frase, esse mantra. Por isso que eu disse mantra, né? Isso já vai dar uma aliviada. Realmente, qual é a diferença? Ele é ele, tá tudo ok. Sim, tá certo. Sistemicamente falando, a gente dá o direito primordial à pessoa, né? O direito dela ser quem é. Tá certo. E isso é teu, fica contigo, eu sigo com a minha parte, né? É isso aí. Gurias, linda mensagem pro programa de hoje, porque eu vou ter que trabalhar muito isso. Nós né? todos. Eu digo, é uma verdade que pra mim soa como algo forte, porque eu sou uma pessoa que, eu gosto quando eu quero de tal forma que seja feito de tal forma, né? Então eu imagino que eu e muita gente, então a gente acaba tendo que trabalhar muito isso e saber que o ano que vem isso vai ser exigido de uma forma um pouco maior. Então assim, vamos esperar, vamos acalmar os ânimos e vamos respirar antes de dar um retorno pra pessoa, né? Porque como eu disse, a sombra é muito fácil pra estar por aí, né? Então para que a gente não precise estar passando por situações às vezes familiares, né? A gente diz, claro, que o outro é o nosso irmão, já pensando, né, na questão fraterna. Agora, situações que podem acontecer em família e tudo mais, e a gente simplesmente dar a resposta conforme vem, nem sempre é a melhor opção, né? Então, daqui um pouco a gente quebre E às ali... vezes não vem o arrependimento, Laura, quando a gente fala. Sim, não devia ter dito. Por que eu abri a boca? Por que é exatamente isso. Então, são alguns cuidados. Gurias, gostaria de deixar aqui o espaço para que vocês possam também deixar a sua mensagem de final de ano pro pessoal aqui, início de ano. Kelly? Então, pessoal, se percebam nesse finalzinho de ano, que aliás a gente não falou também, né, que a virada astrológica é no dia 20 de março de 2022. Então a entrada de Mercúrio vai acontecer nesse dia. Então nós teremos janeiro, fevereiro e um pouquinho de março para ainda nos adaptarmos, né? E então a gente tem um tempinho ainda para rever essa comunicação, para colocar algumas questões que eu percebi que ainda não fiz. Então aproveite esse fluxo, entre nisso, porque acaba que 2022 vai ser muito mais leve. E eu sempre trago a leveza, né, como a minha palavra, que eu amo muito, porque a gente tem muitas provações e muitas questões a serem resolvidas aqui. Então vamos aproveitar esse tempo, vamos entrar em 2022 com essa leveza e olhando para os nossos parceiros, para as pessoas com qual que a gente convive, agradecendo essa parceria também. Então, excelente 2022. Maravilha, muito obrigada, Kelly. Julie? Bem, que lindo, amiga. Muito bonito. Super muito copiei. Para mim fica muito a questão do respeito, assim. Então, que a gente possa sempre acessar esse respeito em nós e perceber que o outro também tem as vivências. Também tem uma trajetória, também tem sofrimentos, também tem toda uma dinâmica. Então que a gente possa sim se respeitar para poder respeitar o outro, respeitar as nossas limitações, os nossos potenciais e procurar ter uma vida leve, assim como a Kelly falou. Um lindo 2022 a todos. Obrigada. Essa duplinha, né? A coisa mais querida. Né? É gostoso de ouvir. Então, eu trago algo que estou trabalhei esse último mês de dezembro com o pessoal lá do Prana da meditação. O desejo de querer que o ano termine, o desejo de querer que o dia termine. Não vejo a hora que termine esse dia, não vejo a hora que chegue o final de semana. Não vejo a hora que o ano termine. Então, passa mais um dia, passa mais um mês, passa mais um ano e a gente continua querendo que o dia termine, que não chegue segunda-feira. Então, toda vez em que a gente deseja muito
que algo termine é porque não tá bom, né? Quando o programa tá bom aqui, a gente não quer que termine. Sim. Quando a gente tá curtindo um domingo, deitado no nosso sofá, a gente não quer que termine. Então, olha só, que a gente possa prestar atenção que esse desejo que termine só está nos mostrando que a gente não tá feliz com a nossa realidade, né? Então, a pergunta é, o que eu estou fazendo para que seja diferente? Independente de qualquer crença religiosa, filosofia, o que tu está fazendo todo dia para que o teu dia seja melhor? Para que chegue no final do dia e diz, ai, que dia maravilhoso que eu tive. Que bom que amanhã tem mais um, se me for dada essa graça. Porque senão a gente fica querendo, mas não faz nada para que isso aconteça. A gente fica pedindo saúde à divindade, mas não cuida da alimentação, não pratica um exercício físico, não cuida das emoções. Então nós terceirizamos, inclusive, a Deus, a nossa saúde, né? Mas não fazemos nada por isso. Ou a virada do ano. Ou a virada do ano, porque é só mais um dia que tu dormiu, acordou e talvez de ressaca. Sim. Então, que a gente possa olhar para isso. Maravilha, maravilha, pessoal, agradecendo demais a vocês a este ano espetacular que o Prana trouxe, né, ajudou a trazer energias, boas energias, vibrações e leveza para nós aqui na Conecta. Espero que para você em casa. Então, agradecendo demais, meninas, e agradeço a você que nos acompanhou durante todo esse ano, quem conseguiu acompanhar alguns programas, alguns minutos, compartilhou, quem sabe, o nosso post. Então, agradecendo demais a todos e um maravilhoso 2022, que tenha muita luz, prosperidade, felicidades, que pensemos no mantra que a Kelly deixou aqui, né, que a gente possa colocar ele em prática e sim, prestar atenção toda vez que a gente for se referir a alguém, a conversar com alguém. Então, um abraço a todos e até o ano que vem.